Ele era um magnata da tecnologia, frio e desiludido com o amor, que via todos como meras engrenagens em seu império. Ela, sua secretária invisível, com óculos discretos e uma inocência genuína, guardava uma alma virgem e um coração sonhador. Em uma viagem crucial, uma crise inesperada o força a baixar a guarda, e ele a vê não apenas como funcionária, mas como mulher. Em um toque acidental, a pureza dela o atinge como um raio. O cinismo de Arthur é quebrado e a secretária invisível se revela a ele como uma alma rara, a única capaz de curar seu coração endurecido. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal. Deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. Helena ajustou os óculos pela terceira vez em 5 minutos, tentando ignorar o frio na barriga que sempre sentia quando precisava entrar na sala de Arthur Valmont. Aos 25 anos, ela havia aprendido a se tornar quase invisível nos corredores da Valmont Tech, uma gigante brasileira de tecnologia que ocupava 3 andares inteiros do edifício mais moderno de São Paulo. Sua roupa cinza discreta, cabelos sempre presos em um coque impecável e postura reservada faziam com que ela passasse despercebida por quase todos, exatamente como preferia. Nascida em uma família humilde de Guarulhos, Helena havia conquistado sua posição como secretária pessoal do CEO através de muito esforço e dedicação. Cada centavo de seu salário era cuidadosamente dividido entre as contas da casa onde morava com a mãe viúva e o irmão mais novo, que cursava engenharia graças aos sacrifícios dela. Não havia espaço para luxos ou frivolidades em sua vida, apenas responsabilidades e a determinação férrea de manter sua família unida. Do outro lado da porta de vidro blindado, Arthur Valmont revisava os números do terceiro trimestre com o olhar afiado que fazia seus concorrentes tremerem. Aos 37 anos, ele havia transformado uma pequena startup em um império tecnológico, mas o sucesso tinha um preço. Após a traição devastadora de sua ex-noiva, que tentara vender segredos da empresa para um rival, Arthur havia construído muros altos ao redor de seu coração. Para ele, as pessoas eram movidas apenas por interesse próprio, e confiar era um luxo que um homem em sua posição não podia se dar. Helena respirou fundo antes de bater levemente na porta. A voz grave e impaciente de Arthur a autorizou a entrar. Senhor Valmont, chegaram os contratos da fusão com a Tech Brasil. Também marquei sua reunião com os investidores japoneses para amanhã às 9 e... Helena falava em tom profissional enquanto organizava os documentos sobre a mesa, seus movimentos precisos e eficientes. Arthur mal levantou os olhos dos relatórios. Para ele, Helena era apenas mais uma peça da engrenagem corporativa. Competente, sim, mas completamente substituível. Ele nem mesmo se lembrava direito de como ela era fisicamente. Sua presença era tão discreta que se tornara parte do mobiliário. Cancele minha agenda da tarde. Preciso me concentrar na apresentação para os japoneses, disse sem olhar para ela. Já cancelei, senhor. E também pedi ao departamento de TI para fazer uma última verificação no sistema de apresentação. Arthur finalmente ergueu os olhos, ligeiramente surpreso com a antecipação. Helena já estava se dirigindo para a porta quando seu celular tocou. Era Carla, sua vizinha. Helena, você precisa vir urgente. Sua mãe desmaiou e está sendo levada para o hospital. O telefone escorregou das mãos trêmulas de Helena, estatelando-se no chão de mármore com um estrondo. Seu rosto empalideceu instantaneamente e ela se apoiou na parede para não cair. Arthur observou a transformação súbita com curiosidade crescente. A secretária, sempre tão controlada, parecia estar desmoronando diante de seus olhos. Eu preciso ir, Helena murmurou, tentando juntar os pedaços do celular quebrado com mãos trêmulas. Minha mãe... Hospital...
Pela primeira vez em anos, Arthur se levantou de sua cadeira por causa de um funcionário. Havia algo na vulnerabilidade crua de Helena que perfurou sua armadura de indiferença. Rodrigo está na garagem. Ele pode te levar, disse, surpreendendo a si mesmo com a oferta. Helena o encarou com olhos marejados, como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. Naquele momento, Arthur realmente a viu. Não a secretária eficiente, mas a mulher por trás da fachada profissional. Viu o medo genuíno, a devoção familiar e uma fragilidade que despertou algo há muito adormecido em seu peito. Obrigada, ela sussurrou. E pela primeira vez em 3 anos de trabalho conjunto, seus olhares se encontraram verdadeiramente. Arthur observou Helena correr pelos corredores da empresa. E uma estranha inquietação se instalou em seu peito. Sem conseguir se concentrar no trabalho, decidiu ir pessoalmente ao hospital verificar como ela estava. Uma decisão que mudaria completamente o curso de suas vidas. Arthur estacionou sua Mercedes prata na entrada do Hospital São Camilo, ainda questionando mentalmente o que diabos estava fazendo ali. Em 15 anos de carreira empresarial, jamais havia visitado um funcionário no hospital, mas algo na expressão desesperada de Helena o havia perturbado de uma forma que não conseguia explicar. Encontrou-a no corredor da emergência, sentada em uma cadeira de plástico azul, ainda usando o mesmo terno cinza do escritório, mas agora amassado e com manchas de lágrimas. Ela segurava um copo de café frio entre as mãos trêmulas, o olhar perdido na parede branca à sua frente. Como ela está? Perguntou Arthur, aproximando-se cautelosamente. Helena ergueu os olhos, claramente surpresa por vê-lo ali. Senhor Valmont? Por que o senhor veio? Respondi minha pergunta primeiro. Pressão alta. O médico disse que foi o estresse e a falta de alimentação adequada. Helena engoliu em seco. Ela estava economizando na comida para que eu pudesse pagar a faculdade do meu irmão. Arthur sentiu algo apertar em seu peito. Aquela dedicação familiar, aquela pureza de intenções, era algo completamente estranho ao seu mundo de corporativismo e interesses próprios. Ela vai ficar bem, disse, surpreendendo-se com a gentileza em sua própria voz. Helena assentiu, tentando conter as lágrimas. Desculpe por ter saído correndo do escritório. Eu sei que a apresentação de amanhã é crucial e... Esqueça a apresentação. Ela o encarou como se ele tivesse falado em mandarim. Arthur Valmont nunca esquecia compromissos de negócios. Nunca. Mas os investidores japoneses, eu disse para esquecer. Arthur se sentou na cadeira ao lado dela, ignorando os olhares curiosos das outras pessoas na sala de espera. Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa? Helena piscou, confusa com a pergunta pessoal. Eu não me lembro. Sem uma palavra, Arthur se levantou e voltou 15 minutos depois com um sanduíche e um suco de laranja. Colocou-os no colo dela com uma delicadeza que contrastava completamente com sua reputação de frieza. Come. Senhor Valmont, eu não posso aceitar. Não é um pedido, Helena. É uma ordem. O som de seu nome nos lábios dele a fez estremecer. Em 3 anos, ele sempre a chamara de senhorita, ou simplesmente não se dirigia a ela pelo nome. Havia algo íntimo e perturbador na forma como ele pronunciara Helena. Enquanto ela comia em silêncio, Arthur a observava discretamente. Notou pela primeira vez como seus cabelos castanhos brilhavam sob a luz fluorescente quando escapavam do coque. Como suas mãos eram delicadas, apesar de sempre ocupadas com trabalho. Como havia uma beleza natural e despretensiosa que ele nunca havia percebido. Por que o senhor está aqui? Perguntou Helena finalmente. Arthur hesitou. Ele mesmo não sabia a resposta. Você é uma funcionária valiosa. Mas ambos sabiam que havia algo mais. Uma tensão estranha havia se instalado entre eles. Um fio invisível que os conectava de uma forma que nenhum dos dois conseguia compreender.
O médico apareceu para dar alta à mãe de Helena, e Arthur insistiu em pagar todas as contas do hospital, ignorando os protestos envergonhados dela. Mais tarde, dirigiu pessoalmente Helena e sua mãe para casa, um pequeno sobrado em Guarulhos, que contrastava drasticamente com sua cobertura em Moema. "Obrigada", disse Helena quando chegaram. "Por tudo. Eu não sei como vou retribuir." "Não precisa retribuir nada." Seus olhos se encontraram novamente, e desta vez nenhum dos dois desviou o olhar imediatamente. Havia algo acontecendo ali, algo perigoso e inexplicável. No dia seguinte, Helena chegou ao escritório determinada a manter a distância profissional, mas Arthur parecia incapaz de ignorá-la como antes. Ele inventava desculpas para chamá-la à sua sala, observava-a quando pensava que ela não estava vendo e, pela primeira vez em anos, tinha dificuldade para se concentrar no trabalho. A mudança não passou despercebida pelos outros funcionários. Fernanda Moreira, a ambiciosa diretora de marketing que sempre teve interesse em Arthur, notou imediatamente a atenção diferenciada que ele dava à secretária. "Interessante como o chefe está solícito com a Helena ultimamente", comentou maldosamente com um colega durante o almoço. Ao final da tarde, Helena estava organizando os arquivos, quando Arthur se aproximou de sua mesa. "Preciso que você me acompanhe em uma viagem de negócios para o Rio na próxima semana. A fusão com a Tech Brasil exige minha presença pessoal e vou precisar de alguém que conheça todos os detalhes do contrato." Helena sentiu o coração acelerar. Uma viagem sozinha com Arthur Valmont? A ideia era ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente emocionante. "Claro, Sr. Valmont. Vou providenciar as reservas." "Já estão providenciadas. O voo é segunda-feira às 7 da manhã." Quando ele se afastou, Helena percebeu que suas mãos tremiam ligeiramente. Algo estava mudando entre eles, e ela não sabia se estava preparada para as consequências dessa mudança. E o Hotel Copacabana Palace se erguia majestoso contra o céu dourado do Rio de Janeiro. E Helena sentiu-se completamente fora de lugar, caminhando por seu saguão de mármore ao lado de Arthur. Os outros hóspedes usavam roupas caras e falavam em tons baixos sobre negócios milionários, enquanto ela carregava sua mala simples e tentava não tropeçar no tapete persa. "As suítes estão no 14º andar", informou Arthur enquanto entravam no elevador espelhado. "Você fica na 1402, eu na 1405. Helena assentiu, evitando olhar para os próprios reflexos infinitos nas paredes do elevador. A proximidade forçada com Arthur durante o voo havia sido desconcertante. Ele havia insistido em discutir cada detalhe da fusão, mas ela percebera como ele a observava quando pensava que ela não estava vendo. A suíte de Helena era maior que sua sala de estar em casa. Uma cesta de frutas caras aguardava sobre a mesa de centro, junto com uma garrafa de champanhe que custava mais que seu salário semanal. Ela tocou levemente nas pétalas das rosas brancas do arranjo, perguntando-se como havia parado naquele mundo dourado que parecia tão distante de sua realidade. Uma batida suave na porta a tirou dos devaneios. Arthur estava parado no corredor, já tendo trocado o terno por uma camisa branca de linho e calças escuras que o faziam parecer mais jovem e menos intimidador. A reunião com os executivos da Tech Brasil foi antecipada para hoje à noite. "Vamos jantar com eles no restaurante do hotel às 8. Helena olhou o relógio. Eram apenas 5 da tarde. "Preciso revisar os documentos antes." "Já revisamos tudo no avião." Arthur hesitou por um momento. "Que tal darmos uma caminhada pela praia? Você parece tensa." A sugestão era tão inusitada que Helena não soube como responder. Arthur Valmont sugerindo uma caminhada na praia? O homem que trabalhava 16 horas por dia e considerava férias uma perda de tempo? 20 minutos depois, eles caminhavam pela areia fofa de Copacabana, Helena tendo trocado os sapatos de salto por sandálias simples.
O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons laranja e rosa, e pela primeira vez em anos, Arthur não estava olhando para o celular. "Você já tinha vindo ao Rio antes?" perguntou ele, surpreendendo-a com a conversa casual. "Uma vez, quando eu tinha 12 anos. Minha mãe economizou durante 2 anos para trazer a mim e meu irmão. Ficamos em uma pensão em Copacabana e comemos sanduíche na praia durante 3 dias. Helena sorriu com a lembrança. "Foi a viagem mais maravilhosa da minha vida." Arthur a observou enquanto ela falava, notando como seus olhos brilhavam com a recordação simples. Havia uma pureza em sua alegria que ele havia esquecido que existia no mundo. "E você?" perguntou Helena, ganhando coragem. "Deve ter viajado para lugares incríveis. Muitos lugares, mas sempre a trabalho." Arthur parou de andar, olhando o mar. "Nunca tive uma viagem maravilhosa como a sua." Havia uma melancolia em sua voz que fez Helena se virar para estudar seu perfil. "Por que não?" Arthur ficou em silêncio por um longo momento. Então, como se as palavras saíssem sem sua permissão, disse: "Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Deixou a empresa falida e minha mãe com dívidas enormes. Precisei crescer muito rápido." Era a primeira informação pessoal que ele compartilhava com ela, e Helena sentiu algo apertar em seu peito. "Sinto muito. Aprendi cedo que não podia confiar em ninguém além de mim mesmo, que as pessoas sempre têm segundas intenções." Ele a encarou, "até encontrar alguém que me prova o contrário." O ar entre eles pareceu carregado de eletricidade. Helena sentiu as bochechas queimarem, sem saber como interpretar as palavras dele. "Senhor Valmont..." "Arthur. Aqui, longe do escritório, pode me chamar de Arthur." O nome soou estranho em seus lábios quando ela sussurrou: "Arthur." Eles continuaram caminhando em silêncio, mas agora havia uma intimidade diferente entre eles. Arthur apontou para um vendedor de água de coco e insistiu em comprar para ambos, rindo quando Helena fez careta com o gosto. "Você tem cicatrizes", observou Helena, notando uma marca fina no pulso dele quando ele segurou o coco. Arthur imediatamente puxou a manga da camisa. "Um acidente quando criança." Mas Helena percebeu que não era bem assim. Havia algo em seus olhos, uma dor antiga que ele tentava esconder. Ela havia visto marcas similares antes, em uma colega da faculdade que passara por momentos muito difíceis. "Arthur", disse ela suavemente, "se algum dia você quiser conversar sobre qualquer coisa, eu sei escutar." Ele a encarou com uma intensidade que a fez tremer. Ninguém havia se oferecido para simplesmente escutá-lo em anos. Ninguém havia olhado além da fachada de sucesso para ver o homem ferido por baixo. "Você é diferente, Helena", disse ele, a voz rouca, perigosamente diferente. O jantar com os executivos da Tech Brasil transcorreu sem problemas, mas Helena mal conseguiu se concentrar na conversa. Estava hiperconsciente da presença de Arthur ao seu lado, da forma como ele ocasionalmente roçava sua mão ao passar documentos, dos olhares prolongados que ele lhe dirigia quando pensava que ninguém estava vendo. Quando voltaram para o hotel, Arthur a acompanhou até a porta de seu quarto. "Obrigada por me trazer aqui", disse Helena, "por me mostrar o Rio de uma forma diferente." "Obrigado por me lembrar de como é ver as coisas através de olhos puros", respondeu ele. Seus olhares se encontraram e ficaram presos um no outro. Arthur deu um passo à frente e Helena sentiu o coração disparar. Por um momento, pareceu que ele ia beijá-la, mas então ele recuou, passando a mão pelos cabelos. "Boa noite, Helena." Ela entrou no quarto com as pernas bambas, encostando-se na porta fechada. Do outro lado do corredor, Arthur fazia a mesma coisa, lutando contra sentimentos que não experimentava há anos e tentando ignorar o fato de que estava se apaixonando pela única mulher que poderia destruir todas as suas defesas. A madrugada no Rio foi interrompida por pancadas urgentes na porta de Helena. Ela despertou confusa, o coração disparado, e correu para atender ainda de camisola, uma peça simples de algodão branco que sua mãe havia costurado para ela.
Arthur estava do outro lado, o rosto pálido e gotas de suor na testa, apoiando-se no batente da porta. Arthur, o que aconteceu? Minha cabeça é uma enxaqueca forte. Os remédios estão no meu quarto, mas eu não consigo... Ele gemeu baixinho, levando a mão à têmpora. A apresentação é em 4 horas. Se eu não conseguir, sem hesitar, Helena passou o braço pela cintura dele, ajudando-o a caminhar até sua suíte. Arthur estava vulnerável, de uma forma que ela jamais havia visto. O poderoso CEO, reduzido a um homem que precisava de cuidado. Onde estão os remédios? Perguntou, ajudando-o a se sentar na cama. Banheiro, armário da direita. Helena correu para buscar os medicamentos, voltando com um copo d'água. As mãos de Arthur tremiam tanto que ela precisou ajudá-lo a tomar os comprimidos, seus dedos roçando os dele no processo. Precisa deitar no escuro, disse ela, apagando as luzes e fechando as cortinas pesadas. O quarto ficou mergulhado na penumbra, apenas iluminado pela luz suave que vazava do banheiro. Arthur se deitou, mas continuava gemendo baixinho. Helena hesitou por um momento, depois se sentou na beira da cama. Minha mãe sempre fazia isso quando eu tinha dor de cabeça, murmurou, começando a fazer movimentos circulares suaves nas têmporas dele. Arthur suspirou, o corpo relaxando pela primeira vez. Suas mãos são mágicas. No silêncio íntimo do quarto escuro, com Helena inclinada sobre ele fazendo a massagem delicada, as barreiras entre eles começaram a desmoronar. Arthur abriu os olhos e a viu. Realmente a viu, sob a luz dourada que vinha do banheiro. O cabelo castanho solto caindo sobre os ombros, a camisola simples, revelando a curva delicada do pescoço, os olhos cheios de preocupação genuína. "Por que você faz isso?" perguntou ele, a voz rouca. "Faço o quê?" "Cuida de mim. Não ganha nada com isso." Helena parou a massagem por um momento. Porque ninguém deveria sofrer sozinho. A simplicidade da resposta o atingiu. Arthur ergueu a mão e tocou o rosto dela, o polegar traçando a linha de sua bochecha. "Você não tem ideia do que faz comigo", sussurrou. Helena sentiu o ar fugir dos pulmões. "Arthur, desde aquele dia no hospital, eu não consigo parar de pensar em você. Você invadiu meus pensamentos, meus sonhos." Ele se apoiou no cotovelo, aproximando o rosto do dela. "Eu tento manter distância, mas é impossível." "Você é meu chefe", ela sussurrou, mas não se afastou. "Aqui, neste quarto, neste momento, eu sou apenas um homem que está se apaixonando por uma mulher extraordinária." As palavras eram como fogo entre eles. Helena sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, não de tristeza, mas de um misto de medo e felicidade que ela nunca havia experimentado. Eu não sei como", gaguejou ela. Arthur entendeu imediatamente. A inocência que ele havia suspeitado se confirmava ali, na sua frente, e isso o atingiu com uma força devastadora. Ela era pura, intocada, completamente diferente das mulheres calculistas de seu mundo. "Helena", disse ele, sentando-se completamente e segurando as mãos dela. "Você já beijou alguém?" Ela balançou a cabeça, as bochechas vermelhas de vergonha. "Nunca tive tempo para essas coisas. Sempre cuidei da minha família, trabalho." A confissão despertou em Arthur um instinto protetor feroz e, ao mesmo tempo, um desejo que o consumia. Ele queria ser o primeiro, o único, a tocar aquela alma pura. "Posso?" perguntou ele, aproximando o rosto do dela, fechando os olhos. O beijo foi suave inicialmente, reverente, como se Arthur estivesse tocando algo sagrado. Mas quando ela suspirou contra seus lábios, algo despertou nele. O beijo se aprofundou, suas mãos se entrelaçaram nos cabelos dela, e ela respondeu com uma paixão natural que o surpreendeu. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Arthur apoiou a testa na dela. "Meu Deus, Helena, o que você fez comigo?" Ela abriu os olhos e ele viu ali uma mistura de inocência e despertar que quase o destruiu.
Antes que pudesse se controlar, ele a beijou novamente, desta vez com mais urgência. Suas mãos exploraram o rosto dela, o pescoço, sentindo-a tremer sob seu toque. Helena estava perdida em sensações completamente novas. O cheiro de Arthur, o gosto de seus lábios, o calor de suas mãos em sua pele, tudo era avassalador e perfeito ao mesmo tempo. Arthur, gemeu ela quando ele beijou seu pescoço. O som de seu nome nos lábios dela quase o fez perder completamente o controle. Ele se afastou abruptamente, respirando pesadamente. Eu preciso parar, disse ele, passando as mãos pelos cabelos. Se eu não parar agora... Helena o encarou confusa e ainda ardendo de desejo. Por quê? Porque você merece mais que isso. Merece mais que ser apenas uma aventura de uma noite. E se eu quiser ser mais que isso? As palavras saíram antes que ela pudesse censurá-las. Arthur a encarou com uma intensidade que a fez estremecer. Helena, você não entende. Meu mundo é perigoso. Há pessoas que fariam qualquer coisa para me destruir e se descobrirem sobre você. Que tipo de pessoas? Ele hesitou, lutando consigo mesmo. Então, como se uma represa tivesse se rompido, disse: Fernanda Moreira, por exemplo. Ela tem conexões na imprensa, rivais que adorariam usar qualquer escândalo contra mim, e há outras coisas do meu passado que poderiam te machucar. Que coisas? Arthur se levantou, caminhando até a janela. A dor de cabeça havia passado, mas agora ele enfrentava um tormento diferente. Quando meu pai morreu, eu não apenas herdei uma empresa falida. Herdei inimigos, pessoas que queriam nos ver destruídos completamente. Ele virou-se para ela. Aos 16 anos, tentei acabar com tudo. As cicatrizes que você viu não foram de um acidente. Helena levou a mão à boca, chocada. Arthur, sobrevivi porque prometi a mim mesmo que nunca mais seria vulnerável, que nunca deixaria ninguém ter poder suficiente para me destruir. Ele a encarou. Mas você, Helena, você tem esse poder. E isso me aterroriza. O silêncio que se seguiu foi pesado de significado. Helena se levantou e caminhou até ele, tomando suas mãos. Eu jamais faria mal a você, disse ela. Jamais. Eu sei. É por isso que é tão perigoso. Eles ficaram ali, olhando um para o outro, sabendo que haviam cruzado uma linha da qual não havia volta. O que havia começado como uma relação profissional havia se transformado em algo que poderia salvá-los ou destruí-los. Quando Helena finalmente voltou para seu quarto, já eram quase 5 da manhã. A apresentação seria em 3 horas e ambos sabiam que suas vidas haviam mudado para sempre naquela madrugada no Rio. Arthur ficou parado na janela, observando o sol nascer sobre Copacabana, sabendo que havia dado a Helena um poder sobre ele que não dera a ninguém desde a traição de sua ex-noiva. E pela primeira vez em anos, estava disposto a correr esse risco. A apresentação para os executivos da Tech Brasil foi um sucesso retumbante, mas Helena mal conseguiu se concentrar nos números e gráficos. Seus olhos encontravam constantemente os de Arthur através da sala de conferências, e cada olhar trocado fazia seu coração acelerar. O beijo da madrugada havia mudado tudo entre eles, criando uma tensão elétrica que parecia visível para qualquer um que prestasse atenção. No voo de volta para São Paulo, Arthur reservou assentos na primeira classe e se certificou de que ficassem sozinhos na última fileira. Durante as 2 horas de viagem, suas mãos se encontraram acidentalmente várias vezes e Helena se pegou memorizando cada detalhe do perfil dele enquanto ele fingia ler relatórios. Precisamos conversar sobre o que aconteceu, disse Arthur quando o avião começou a aterrissar. Eu sei. Helena respondeu baixinho, sentindo um misto de expectativa e terror. Mas quando chegaram à empresa na segunda-feira seguinte, manter o segredo provou ser mais difícil do que imaginavam.
Arthur se tornou ainda mais atencioso com Helena, inventando desculpas para chamá-la à sua sala, oferecendo-se para levá-la para casa quando chovia, trazendo café especial para toda a equipe, mas deixando o melhor na mesa dela. Helena, por sua vez, lutava para manter a compostura profissional enquanto seu corpo inteiro reagia à presença dele. Cada vez que Arthur roçava sua mão ao entregar documentos, cada vez que ele dizia seu nome com aquela voz grave, ela sentia as pernas fraquejarem. Fernanda Moreira foi a primeira a notar. Que interessante como nosso CEO está solícito ultimamente, comentou com Rodrigo Santos, o diretor financeiro, durante o almoço executivo. Vocês notaram como ele olha para a secretariazinha? Fernanda, você está imaginando coisas, respondeu Rodrigo desconfortável. Estou mesmo? Ele nunca levou uma secretária em viagem de negócios antes. E agora, de repente, a Helena é indispensável? Fernanda tomou um gole de vinho, os olhos brilhando com malícia. Uma mocinha simples de Guarulhos. Imaginem o escândalo se descobrissem que Arthur Valmont está se envolvendo com uma funcionária. A semente da suspeita plantada por Fernanda começou a crescer pelos corredores da empresa. Os colegas de Helena notaram as mudanças. Como ela chegava mais cedo para arrumar o cabelo no banheiro. Como suas bochechas ficavam vermelhas quando Arthur aparecia. Como ela parecia flutuar pelos corredores. A Helena está diferente, comentou Carla da contabilidade, mas radiante. Deve ser namorado novo, especulou outro colega. Enquanto isso, Helena vivia um tormento doce. Arthur havia começado a mandar mensagens privadas para seu celular. Nunca nada comprometedor, apenas bom dia ou espero que tenha dormido bem, mas que a faziam sorrir como uma adolescente apaixonada. Ele também criara pretextos para trabalhar até mais tarde, momentos em que ficavam sozinhos no escritório e podiam conversar sem máscaras. Você está feliz? Perguntou Arthur uma noite, quando todos já haviam ido embora. Eles estavam revisando contratos, mas Helena percebeu que ele havia parado de trabalhar há vários minutos. Mais feliz do que jamais imaginei que pudesse ser, confessou ela, surpreendendo a si mesma com a honestidade. Arthur se levantou e caminhou até onde ela estava sentada, apoiando as mãos na mesa de cada lado dela, prendendo-a ali. Helena, eu não consigo parar de pensar em você. Em nós, Arthur. Ela sussurrou, hipnotizada pela proximidade dele. Eu sei que é complicado. Sei que estou colocando você em uma posição difícil, mas... Ele inclinou o rosto, quase tocando os lábios dela. Eu estou me apaixonando por você, completamente. Helena fechou os olhos, sentindo a respiração dele em sua pele. Eu também. Eles quase se beijaram ali mesmo no escritório, mas o som do elevador os fez se separar rapidamente. Era apenas o segurança fazendo sua ronda, mas o susto os lembrou de quão perigosa estava se tornando aquela situação. Não podemos continuar assim, disse Arthur, passando as mãos pelos cabelos. Se alguém descobrir, eu sei, mas não consigo ficar longe de você. A confissão dela quase o destruiu. Arthur tomou uma decisão que mudaria tudo. Venha jantar comigo amanhã, na minha casa. Precisamos conversar longe daqui. Helena assentiu, mesmo sabendo que estava cruzando uma linha perigosa. No dia seguinte, Fernanda colocou seu plano em ação. Ela havia contratado um detetive particular, Marco Pereira, especializado em investigações corporativas e escândalos extraconjugais. Quero que você siga Arthur Valmont, disse ela no encontro discreto em um café no Itaim. E a secretária dele, Helena Dias. Há algo acontecendo entre eles, tenho certeza. Que tipo de evidência você está procurando? Perguntou Marco, um homem magro de 40 anos com aparência comum, perfeito para passar despercebido. Qualquer coisa que possa comprometer Arthur. Fotos, vídeos, registros de onde eles vão juntos, especialmente se eles se encontrarem fora do horário de trabalho. E qual é o seu interesse nisso? Fernanda sorriu friamente.
Arthur Valmont rejeitou minha proposta de sociedade alguns meses atrás. Disse que eu não tinha visão estratégica suficiente. Agora vou mostrar a ele que tipo de visão estratégica eu tenho. Marco acenou, entendendo perfeitamente. Era outro caso de vingança corporativa disfarçada de preocupação moral. Naquela mesma tarde, Helena se arrumou com cuidado especial para o jantar. Usou o único vestido que possuía, um modelo azul marinho simples que sua mãe havia costurado para uma formatura. Deixou o cabelo solto e aplicou um pouco de batom. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher diferente, alguém que estava florescendo sob o olhar apaixonado de Arthur. Arthur morava em uma cobertura espetacular em Moema, com vista panorâmica da cidade. Quando Helena chegou, ele havia preparado pessoalmente um jantar íntimo, salmão grelhado, vinho francês e velas espalhadas pela sala de jantar. "Você cozinhou?" perguntou ela, impressionada. "Aprendi quando era mais novo, antes de ter dinheiro para empregados", disse ele, puxando a cadeira para ela se sentar. "Helena, preciso que você saiba, este não é apenas um jantar." "O que você quer dizer?" Arthur se sentou ao lado dela, tomando suas mãos. "Quero que você seja minha namorada. Oficialmente. Sei que é complicado por causa do trabalho, mas não consigo mais fingir que você é apenas minha secretária." Helena sentiu o coração disparar. "Arthur, você tem certeza? As pessoas vão falar, vão dizer que eu me aproveito da situação." "Não me importo com o que vão dizer, importo-me apenas com você." Eles jantaram conversando sobre sonhos, medos e planos para o futuro. Arthur contou mais sobre sua infância difícil, sobre como construiu seu império com as próprias mãos. Helena falou sobre seus sacrifícios pela família, sobre como sempre sonhara com um amor verdadeiro, mas nunca acreditara que pudesse encontrá-lo. Quando terminaram de comer, Arthur a levou para a varanda, onde a vista da cidade iluminada se estendia até o horizonte. "É lindo", suspirou Helena. "Você é linda", disse Arthur, virando-a para encará-lo. "Helena, eu..." Ele não conseguiu terminar a frase porque a beijou, e desta vez não havia pressa ou urgência. Era um beijo lento, profundo, cheio de promessas. Helena se derreteu em seus braços, sentindo-se finalmente em casa. Do outro lado da rua, escondido entre as sombras, Marco Pereira fotografava tudo com uma lente telescópica profissional. O flash estava desligado, mas a câmera capturava perfeitamente a cena romântica na varanda iluminada. "Jackpot!" murmurou ele, verificando as imagens no visor. As fotos mostravam claramente Arthur e Helena em um abraço íntimo, beijando-se apaixonadamente na cobertura dele. Era exatamente o que Fernanda queria. Quando Helena finalmente voltou para casa naquela noite, Arthur insistiu em levá-la pessoalmente. Ela flutuava de felicidade. Não imaginava que as fotos já estavam sendo enviadas para Fernanda, nem que um escândalo estava sendo cuidadosamente orquestrado para destruir a felicidade que ela acabara de encontrar. Arthur, sozinho em sua cobertura, olhava para a cidade pela janela da varanda onde havia beijado Helena. Pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente vivo. Mas uma inquietação estranha o consumia. A sensação de que algo estava prestes a dar errado, como sempre acontecia quando ele finalmente encontrava algo bom em sua vida. Durante 2 semanas, Helena viveu o que acreditava ser um conto de fadas. Arthur se tornara mais carinhoso e atencioso, encontrando formas criativas de passar tempo com ela sem despertar suspeitas. Jantares discretos em restaurantes afastados, passeios noturnos pela cidade, mensagens doces que a faziam sorrir durante todo o dia. Ela havia descoberto um lado de Arthur que ninguém mais conhecia. Gentil, vulnerável, profundamente apaixonado. A felicidade de Helena era tão evidente que até sua mãe comentou sobre o brilho diferente em seus olhos. "Você está radiante, minha filha. Conheceu alguém especial?" Helena desconversou,
mas não conseguiu esconder o sorriso. Ainda não podia contar a verdade, mas sentia que logo seria possível. Arthur havia mencionado a possibilidade de tornar o relacionamento público quando o momento fosse apropriado. Na empresa, porém, Fernanda Moreira estava executando seu plano com precisão cirúrgica. As fotos de Marco Pereira eram apenas o começo. Ela havia descoberto detalhes íntimos sobre a vida de Helena, sua origem humilde, a situação financeira da família, até mesmo registros de suas notas na faculdade pública que frequentara. Perfeito, murmurou Fernanda, revisando o dossiê que havia compilado. Uma secretariazinha pobre e inexperiente que se aproveitou da vulnerabilidade do chefe milionário. A imprensa vai adorar essa história. Fernanda tinha contatos estratégicos, jornalistas especialistas em escândalos corporativos e colunistas sociais que viviam de fofocas sobre os ricos e poderosos. Mas antes de entregar a história para a mídia, decidiu usar as informações diretamente contra Arthur. Era uma quinta-feira, quando ela bateu na porta da sala dele. Arthur estava revisando relatórios financeiros, mas seu humor havia melhorado drasticamente nas últimas semanas. Helena havia deixado um café especial em sua mesa com um bilhetinho discreto. Espero que seu dia seja maravilhoso. H. Preciso falar com você sobre um assunto delicado, disse Fernanda, fechando a porta atrás de si. Arthur ergueu os olhos imediatamente alerta. Conhecia Fernanda há anos e sabia reconhecer quando ela estava tramando algo. Do que se trata? Fernanda se sentou elegantemente na cadeira em frente à mesa dele e colocou uma pasta marrom sobre o tampo de vidro. Trata-se de sua reputação, Arthur, e do futuro da Valmont Tech. Arthur abriu a pasta e sentiu o sangue gelar nas veias. As primeiras imagens mostravam claramente ele e Helena na varanda de sua cobertura, beijando-se apaixonadamente. Havia também fotos deles entrando e saindo de restaurantes, caminhando de mãos dadas por praças desertas, abraçados no banco de seu carro. "Onde conseguiu isso?" perguntou ele, a voz perigosamente baixa. "Isso não importa. O que importa é que tenho evidências de que você está tendo um relacionamento inadequado com uma funcionária subordinada, uma secretária virgem e inexperiente que você está claramente explorando." Arthur fechou a pasta com força. "Você não sabe nada sobre minha vida pessoal. Sei mais do que imagina." Fernanda abriu outra pasta, esta cheia de documentos. Helena Dias, 25 anos, nascida em Guarulhos, família de baixa renda. Nunca teve um namorado sério, nunca foi vista com homens antes de você aparecer em sua vida. É óbvio que ela está sendo manipulada por seu poder e dinheiro. Você está delirando. Estou? Então vamos ver como a imprensa interpreta essas fotos. Como os investidores vão reagir quando descobrirem que o CEO da Valmont Tech está abusando de sua posição para seduzir funcionárias vulneráveis. Fernanda se inclinou para a frente. Imagina as manchetes. Magnata explora secretária virgem. CEO predador se aproveita de funcionária inocente. Arthur sentiu uma fúria assassina subir por sua garganta. "O que você quer?" "Quero a vice-presidência da empresa e quero que você termine essa farsa com a Helena imediatamente. E se eu me recusar?" Fernanda sorriu friamente. "Então, amanhã de manhã, essas fotos estarão na primeira página de todos os jornais de São Paulo. Sua empresa vai perder milhões em valor de mercado. Os investidores vão fugir em pânico e sua preciosa Helena vai ser humilhada publicamente como a secretária que se vendeu para o chefe." Arthur cerrou os punhos. "Você é uma víbora. Sou uma mulher de negócios e você tem 1 hora para decidir." Após Fernanda sair, Arthur ficou sozinho em sua sala, olhando as fotos que documentavam os momentos mais felizes de sua vida. Cada imagem era uma punhalada. Helena rindo enquanto ele a beijava,
Os dois caminhando abraçados sob a luz dos postes, o olhar apaixonado que ela lhe dirigia durante um jantar íntimo. Ele sabia que Fernanda não estava blefando. Conhecia os jornalistas que ela mencionara. Sabia como eles distorceriam a história para vender mais exemplares. Helena seria retratada como uma oportunista ou, pior ainda, como uma vítima ingênua de um homem poderoso e sem escrúpulos. Arthur pensou em todas as possibilidades. Enfrentar o escândalo, tornar o relacionamento público, lutar contra as acusações. Mas a cada cenário que imaginava, via Helena sendo destroçada pela mídia cruel. Ela não tinha experiência para lidar com a exposição brutal que viria. Sua família seria perseguida, sua reputação destruída, sua vida transformada em um inferno. A decisão mais dolorosa de sua vida foi tomada por amor. Helena estava organizando documentos quando Arthur a chamou para sua sala. Ela entrou sorrindo como sempre fazia ultimamente, mas o sorriso morreu quando viu a expressão dele. "Sente-se", disse Arthur, sem olhar para ela. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou Helena, o coração começando a acelerar por razões erradas. Arthur ficou em silêncio por um longo momento, lutando contra cada fibra de seu ser. Então, com a voz mais fria que conseguiu produzir, disse: "Preciso que você entenda que o que aconteceu entre nós foi um erro." Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "O quê? Você é minha funcionária. Eu sou seu chefe. Deixei a situação fugir do controle e isso não pode continuar. Arthur, eu não entendo. Ontem você disse que me amava." "Ontem eu estava confuso." Arthur forçou-se a encontrar os olhos dela, vendo a dor crescente ali. "Você é uma boa secretária, Helena, mas isso é tudo que pode ser entre nós." Helena se levantou, as pernas bambas. "Você não está falando sério, não depois de tudo que vivemos." "Estou falando completamente sério." Arthur se obrigou a continuar, cada palavra sendo uma tortura. "Você é jovem, inexperiente, confundiu gratidão com algo mais. Eu deveria ter sido mais claro desde o início." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena. "Gratidão? Você acha que tudo que senti por você foi gratidão?" "Sim. A mentira quase o matou. E foi irresponsável da minha parte não esclarecer isso antes." Helena o encarou por um longo momento, procurando algum sinal do homem que havia a beijado com tanta ternura, que havia sussurrado palavras de amor em seus ouvidos. Mas tudo que via era a máscara fria do CEO implacável. "Eu me ofereci para você", sussurrou ela, a voz quebrada. "Dei a você tudo que tinha para dar. E você está me dizendo que foi tudo nada?" Arthur desviou o olhar, incapaz de sustentar a dor que via nos olhos dela. "Sinto muito se você interpretou mal minhas intenções." Helena recuou como se tivesse sido esbofeteada. A humilhação era tão intensa que ela mal conseguia respirar. A única coisa que conseguiu fazer foi virar-se e correr para fora da sala, ignorando os olhares curiosos dos outros funcionários quando passou pelo corredor com lágrimas escorrendo pelo rosto. Arthur ficou sozinho em sua sala, destruído. Pela janela, viu Helena correndo para fora do prédio, claramente desesperada. Cada instinto gritava para ele correr atrás dela, explicar a verdade, protegê-la da única forma que conhecia. Mas quando olhou para as fotos espalhadas sobre sua mesa, soube que havia tomado a decisão certa, mesmo que fosse a mais dolorosa de sua vida. Helena estava segura agora, livre do escândalo que o destruiria e, por consequência, destruiria ela também. Fernanda apareceu na porta algumas horas depois, sorrindo vitoriosamente. "Soube que a Helena pediu demissão", disse ela. "Uma decisão sábia." Arthur a encarou com um ódio que ela nunca havia visto antes. "Você conseguiu o que queria. Agora suma da minha vista. Ainda precisamos discutir minha promoção." "Você não terá promoção nenhuma. Na verdade, está demitida." Fernanda empalideceu. "Você não pode fazer isso. Tenho as fotos.
e eu tenho advogados melhores que os seus. Se tentar usar essas fotos contra mim, vou destruir você de todas as formas possíveis. Arthur se levantou, irradiando uma frieza mortal. Suma da minha empresa e da minha vida antes que eu mude de ideia sobre não processar você por chantagem. Fernanda saiu furiosa, mas Arthur nem notou. Estava olhando pela janela, procurando um sinal de Helena nas ruas movimentadas de São Paulo, sabendo que havia perdido a única coisa verdadeiramente preciosa em sua vida para protegê-la de um mundo que não a merecia. Helena chegou em casa destroçada, incapaz de explicar para sua mãe preocupada o que havia acontecido. Trancou-se no quarto e chorou, até não ter mais lágrimas, sentindo-se como a maior idiota do mundo, por ter acreditado que um homem como Arthur Valmont pudesse realmente amá-la. 3 semanas haviam se passado desde que Helena saíra da Valmont Tech, e cada dia era uma batalha contra a depressão que ameaçava consumi-la. Ela havia encontrado um novo emprego como secretária em um pequeno escritório de advocacia, mas o salário era muito menor, obrigando-a a fazer economias drásticas. Pior que a situação financeira era a dor constante no peito, a sensação de que uma parte de si havia morrido naquele dia terrível na sala de Arthur. Sua mãe, Dona Carmen, observava a filha definhar com crescente preocupação. Helena havia emagrecido, perdido o brilho nos olhos e se tornado uma sombra da mulher vibrante que era há 1 mês. "Minha filha, você precisa me contar o que aconteceu", disse Carmen numa manhã, segurando as mãos de Helena enquanto tomavam café. "Não é apenas a mudança de emprego, tem algo mais." Helena desviou o olhar, incapaz de confessar que havia se apaixonado perdidamente pelo chefe e que ele a havia descartado como se ela fosse nada. A humilhação ainda era muito fresca, muito dolorosa. "Foi apenas decepção profissional, mãe. Pensei que poderia crescer na empresa, mas estava enganada." Carmen não acreditou na explicação, mas respeitou o silêncio da filha. Enquanto isso, Arthur se tornara uma versão ainda mais sombria de si mesmo. A empresa funcionava no automático, sob sua liderança mecânica, mas qualquer um que o conhecesse bem podia ver que algo havia se quebrado nele. Ele trabalhava até altas horas, evitava eventos sociais e despediu 2 secretárias temporárias, porque nenhuma conseguia organizar seu escritório da forma como Helena fazia. Foi Rodrigo Santos, o diretor financeiro e um dos poucos amigos verdadeiros de Arthur, quem decidiu intervir. Ele havia notado a mudança drástica no comportamento do CEO, especialmente após a saída súbita de Helena e a demissão misteriosa de Fernanda Moreira. "Arthur, preciso falar com você", disse Rodrigo numa sexta-feira à noite, entrando na sala, onde Arthur ainda trabalhava às 10 horas. "Se for sobre os relatórios da Tech Brasil, deixe para segunda-feira." "Não é sobre trabalho, é sobre você." Rodrigo se sentou na cadeira em frente à mesa. "Você está destruído, cara, e não me venha dizer que é só cansaço." Arthur parou de digitar e olhou para o amigo. "Não sei do que está falando." "Estou falando do fato de você ter virado um zumbi desde que a Helena saiu. E não é coincidência que isso tenha acontecido na mesma semana em que você demitiu a Fernanda." Arthur se enrijeceu. "A saída da Helena não tem nada a ver comigo." "Tem, sim. E eu sei porque a Carla da contabilidade me contou que você estava diferente com ela nas últimas semanas antes da saída." Rodrigo se inclinou para a frente. "Arthur, o que realmente aconteceu?" Por um momento, Arthur considerou contar tudo. Rodrigo era discreto, leal, um dos poucos em quem poderia confiar. Mas a dor ainda era muito intensa, e admitir que havia perdido Helena seria tornar a ferida ainda mais real. "Não há nada para contar." Rodrigo suspirou, frustrado. Conhecia Arthur há tempo suficiente para saber quando ele estava mentindo. Do outro lado da cidade, Helena estava tendo sua própria revelação. Havia ido ao supermercado fazer compras quando esbarrou com Carla, sua ex-colega da Valmont Tech. "Helena, que saudade!"
Carla a abraçou com entusiasmo. Como você está? Está gostando do novo emprego? Estou bem, mentiu Helena, forçando um sorriso. Que bom. Você faz muita falta na empresa, viu? O Arthur está impossível desde que você saiu. Já despediu 2 secretárias. Helena sentiu uma pontada no peito ao ouvir o nome dele. Ele sempre foi exigente. Exigente é uma coisa, mas ele está diferente. Mal fala com ninguém, trabalha até tarde todo dia. Parece que está sofrendo por alguma coisa. Carla baixou a voz. A gente até comentou que pode ter sido por sua causa que ele ficou assim. Por minha causa? Helena tentou parecer desinteressada, mas o coração disparou. É que nas últimas semanas antes de você sair, ele estava diferente com você. Mais atencioso. A gente achou que vocês tinham alguma coisa. Helena desconversou rapidamente e se despediu de Carla. Mas as palavras da ex-colega ficaram ecoando em sua mente. Se Arthur realmente estava sofrendo, por que havia sido tão cruel com ela? Por que havia dito que tudo não passara de um mal-entendido? A resposta começou a surgir alguns dias depois, quando Helena estava almoçando sozinha em uma lanchonete próxima ao seu novo trabalho. 2 mulheres na mesa ao lado conversavam em tom baixo, mas alto o suficiente para que ela pudesse ouvir. Você soube da Fernanda Moreira? Foi demitida da Valmontech no mesmo dia que aquela secretária pediu demissão. A Fernanda, mas ela estava bem posicionada lá. O que aconteceu? Ninguém sabe ao certo, mas ouvi dizer que ela tentou chantagear o Arthur Valmont com alguma coisa. Dizem que ela tinha fotos comprometedoras dele. Helena quase engasgou com o sanduíche. Fernanda Moreira. Ela se lembrava da diretora de marketing, sempre elegante e ambiciosa, que olhava para Arthur com interesse mal disfarçado. Fotos comprometedoras? De que tipo? Ah, você sabe como são esses homens poderosos. Sempre têm suas aventuras secretas. Mas parece que dessa vez alguém documentou tudo. Helena sentiu o estômago revirar. Uma suspeita terrível começou a se formar em sua mente. E se Arthur não havia terminado com ela por crueldade, mas por proteção? E se alguém havia descoberto sobre eles e o chantageado? Naquela noite, Helena tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela iria descobrir a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar suas próprias feridas. Começou discretamente, ligando para contatos que ainda tinha na Valmontech, fazendo perguntas casuais sobre os últimos acontecimentos na empresa. Descobriu que Fernanda havia sido demitida por violação de conduta ética, mas ninguém sabia detalhes específicos. Foi então que Helena se lembrou de Marco Pereira. Ela havia visto o nome dele numa lista de contatos de Fernanda alguns meses atrás, quando organizava arquivos. Uma rápida pesquisa na internet revelou que ele era um detetive particular, especializado em investigações corporativas. Helena sabia que estava entrando em território perigoso, mas a necessidade de saber a verdade era mais forte que o medo. Usou suas economias para contratar Marco por algumas horas, inventando uma história sobre suspeitar que um ex-namorado estava sendo chantageado. Fernanda Moreira me contratou há algumas semanas para seguir Arthur Valmont, confirmou Marco quando se encontraram num café discreto. Ela queria evidências de um relacionamento extraconjugal. O coração de Helena disparou. E você encontrou? Encontrei. Fotos de Valmont com uma mulher jovem, morena, bonita. Eles pareciam muito apaixonados. Marco a estudou com atenção. A mulher era você, não era? Helena assentiu, as mãos tremendo. O que Fernanda fez com as fotos? Ela as usou para chantagear Valmont. Queria uma promoção e que ele terminasse o relacionamento. Imagino que funcionou, já que ela foi demitida logo depois. A revelação atingiu Helena como um raio. Arthur não havia terminado com ela por crueldade ou indiferença. Ele havia sido forçado a escolher entre protegê-la de um escândalo público e manter o relacionamento. E havia escolhido protegê-la, mesmo que isso significasse destruir seu próprio coração.
Você tem cópias das fotos? Perguntou Helena. Marco hesitou. Tenho, mas preciso delas. E preciso de tudo que sabe sobre o que Fernanda planejava fazer se Arthur não cedesse à chantagem. Quando Helena deixou o café, 1 hora depois, tinha em mãos não apenas as fotos que documentavam seu amor por Arthur, mas também evidências das ameaças de Fernanda, gravações de conversas telefônicas onde ela falava sobre destruir a reputação de Arthur e humilhar publicamente a secretariazinha. Pela primeira vez em semanas, Helena sentiu uma chama se acender em seu peito. Não era apenas alívio por descobrir a verdade. Era determinação. Arthur havia sacrificado sua felicidade para protegê-la, mas agora ela tinha as armas para proteger a ambos. Fernanda Moreira havia subestimado Helena Dias. A secretariazinha inexperiente estava prestes a mostrar que o amor verdadeiro era mais forte que qualquer chantagem. Naquela noite, Helena começou a planejar sua vingança. Não uma vingança cruel, mas justa. Ela iria expor Fernanda publicamente, limpar o nome de Arthur e, se tivesse sorte, reconquistar o homem que amava. Mas primeiro precisava de aliados e sabia exatamente quem procurar. Helena passou a noite planejando cada detalhe. Pela manhã, ligou para Rodrigo Santos, lembrando-se de como ele sempre havia sido gentil com ela na empresa. Rodrigo, é Helena Dias, ex-secretária do Arthur. Preciso muito falar com você sobre algo importante. Rodrigo ficou surpreso, mas concordou em encontrá-la num café próximo a Valmont Tech. Quando Helena mostrou as evidências que havia coletado, as fotos, as gravações de Fernanda, o depoimento de Marco Pereira, ele ficou chocado. Meu Deus, Helena, Fernanda realmente chantageou o Arthur? Rodrigo examinou os documentos com incredulidade. E ele terminou com você para te proteger? Ele escolheu minha segurança em vez de nossa felicidade, Helena disse, a voz embargada. E eu preciso da sua ajuda para consertar isso. Rodrigo não hesitou. O que você precisa que eu faça? O plano de Helena era simples, mas eficaz. Rodrigo organizaria uma reunião de emergência do conselho diretor da empresa para aquela tarde, sob o pretexto de discutir questões éticas graves envolvendo chantagem corporativa. Helena compareceria como testemunha, trazendo todas as evidências contra Fernanda. Enquanto isso, Helena fez uma ligação para sua mãe. Mãe, preciso te contar a verdade sobre o que aconteceu no meu emprego anterior. Dona Carmen ouviu toda a história com atenção. O amor por Arthur, a chantagem de Fernanda, o sacrifício dele para protegê-la. Quando Helena terminou, sua mãe a abraçou com força. Minha filha corajosa, sussurrou Carmen. Vai lá e luta pelo seu amor. Às 3 da tarde, Helena estava parada na frente do prédio da Valmont Tech, vestindo seu melhor terno, o mesmo azul marinho que usara no primeiro encontro com Arthur no Rio. Ela respirou fundo e entrou. A sala de reuniões estava cheia quando Rodrigo a anunciou. Arthur, que não havia sido informado sobre a presença dela, ficou pálido quando a viu entrar. Seus olhos se encontraram por um momento e Helena viu ali toda a dor e o amor que ele havia tentado esconder. Senhores, começou Rodrigo, trouxe a senhorita Helena Dias para esclarecer uma situação grave que afetou nossa empresa recentemente. Helena colocou as evidências sobre a mesa com mãos firmes, apesar do coração disparado. Há 3 semanas, fui vítima indireta de uma chantagem orquestrada por Fernanda Moreira contra o senhor Arthur Valmont. Um murmúrio percorreu a sala. Arthur tentou se levantar. Helena, você não precisa... Preciso, sim. Ela o encarou diretamente. Preciso porque um homem íntegro foi forçado a tomar uma decisão impossível por causa da ambição desmedida de uma pessoa sem escrúpulos. Helena contou toda a história, mostrando as fotos, tocando as gravações onde Fernanda falava sobre destruir Arthur publicamente. Explicou como Arthur havia sido chantageado para terminar o relacionamento que tinham e como ela descobrira a verdade.
Arthur Valmont não abusou de sua posição, declarou Helena, a voz clara e firme. Ele se apaixonou genuinamente, correspondido da mesma forma. E quando foi ameaçado, escolheu proteger-me em vez de proteger-se a si mesmo. Isso não é o comportamento de um predador. É o comportamento de um homem honrado. O silêncio na sala era absoluto. Arthur a olhava como se estivesse vendo um anjo. Sua Helena corajosa, enfrentando uma sala de executivos poderosos para defender a honra dele. Eu renunciei ao meu emprego porque acreditei que Arthur havia brincado com meus sentimentos. Continuou Helena. Hoje descobri que ele sacrificou nossa felicidade para me proteger de um escândalo que eu nem sabia que existia. E estou aqui para dizer que não preciso de proteção quando se trata de lutar pelo amor verdadeiro. Um dos conselheiros se manifestou. Senhorita Dias, entendemos que houve chantagem e isso é grave. Mas ainda assim, um relacionamento entre superior e subordinada. Não somos mais superior e subordinada, interrompeu Helena. Eu não trabalho mais aqui. Sou uma mulher livre, apaixonada por um homem livre. E ninguém tem o direito de interferir nisso. Arthur não conseguiu mais se conter. Levantou-se da cadeira e caminhou até ela. Helena, não, disse ela erguendo a mão. Deixe-me terminar. Virou-se para o conselho. Fernanda Moreira tentou destruir Arthur usando nosso amor como arma. Ela calculou que ele escolheria me proteger e estava certa. Mas ela subestimou uma coisa, que eu descobriria a verdade e voltaria para lutar. Helena finalmente olhou diretamente para Arthur. Você me disse uma vez que eu era perigosamente diferente. Você estava certo. Sou diferente porque não desisto das pessoas que amo. Sou diferente porque acredito que o amor verdadeiro vale qualquer risco. Arthur sentia lágrimas queimar em seus olhos. Helena, você me protegeu quando eu nem sabia que precisava de proteção. Agora é minha vez de proteger você. Ela se virou para o conselho. Arthur Valmont é o homem mais íntegro que conheço. Se vocês o punirem por ter sido vítima de chantagem, por ter escolhido proteger alguém que ama, então esta empresa não merece tê-lo como líder. O presidente do conselho, um homem de 60 anos chamado Eduardo Mendes, se levantou. Senhorita Dias, após ouvir seu depoimento e analisar essas evidências, fica claro que Arthur foi vítima, não agressor. Mas ainda precisamos discutir as implicações. Com todo respeito, interrompeu Helena. As únicas implicações que importam são estas. Fernanda Moreira tentou destruir um homem bom e será processada por chantagem. Arthur Valmont provou mais uma vez porque é o melhor CEO que esta empresa já teve. E ela respirou fundo. Eu estou aqui para dizer publicamente que amo Arthur Valmont e não me importo quem saiba disso. Arthur não conseguiu mais se controlar. Atravessou a sala em 2 passos e segurou o rosto de Helena entre as mãos. Você é incrível, sussurrou, completamente incrível. Sou sua, se ainda me quiser, respondeu ela. Sempre te quis. Nunca parei de te querer. Arthur a beijou ali mesmo, na frente de todo o conselho. Um beijo cheio de amor, alívio e promessas. Quando se separaram, Eduardo Mendes estava sorrindo. Bem, acho que está decidido. Arthur, você tem nosso apoio total. E senhorita Dias, se algum dia quiser voltar a trabalhar conosco, numa posição adequada, é claro, será muito bem-vinda. 2 meses depois, Helena estava parada no terraço da cobertura de Arthur, vestindo um vestido branco simples, mas elegante, que ele havia insistido em comprar para ela. Era sábado à noite e a cidade de São Paulo se estendia iluminada aos seus pés. Você tem certeza sobre isso? Perguntou Arthur, aproximando-se por trás e envolvendo-a em seus braços. Não vai sentir saudades da vida simples? Helena se virou em seus braços, sorrindo. Minha vida nunca foi simples, Arthur, mas agora, com você, ela é completa. Arthur havia formalizado o relacionamento publicamente
enfrentando a imprensa e os comentários com a mesma determinação que usava nos negócios. Helena, por sua vez, havia voltado a estudar, desta vez fazendo um MBA que Arthur insistiu em pagar, preparando-se para eventualmente trabalhar na empresa em uma posição de verdadeira liderança. "Eu te amo", disse Arthur beijando seu pescoço. "Te amo por sua coragem, sua pureza, sua força. Te amo por ter lutado por nós quando eu estava pronto para desistir. E eu te amo por ter me protegido mesmo quando isso significava se machucar", respondeu Helena. "Te amo por me ter ensinado que sou digna de ser amada assim, completamente." Fernanda Moreira havia sido processada e condenada por chantagem, tendo que pagar uma multa pesada e ficado com a reputação destruída no mundo corporativo. Marco Pereira, em troca de não ser processado como cúmplice, havia fornecido todas as evidências necessárias. Mas mais importante que a justiça legal era a justiça do coração. Arthur e Helena haviam encontrado um no outro algo que nem sabiam que estavam procurando. Um amor que superava diferenças sociais, pressões externas e tentativas de sabotagem. "Você sabe o que mais me impressiona em você?", disse Arthur, girando Helena para encará-la. "O quê?" "Você transformou sua inocência em força, sua pureza em coragem. Você provou que é possível ser genuína e poderosa ao mesmo tempo." Helena sorriu, os olhos brilhando de felicidade. "E você me ensinou que posso confiar no amor, que posso ser vulnerável sem ser fraca." Eles ficaram ali, abraçados sob as estrelas de São Paulo, dois corações que haviam encontrado seu lar um no outro. A secretária invisível havia se tornado a mulher mais importante na vida do homem mais poderoso que conhecia. E o magnata solitário havia descoberto que o verdadeiro poder estava em amar e ser amado sem reservas. Meses mais tarde, quando Arthur pediu Helena em casamento durante uma viagem de volta ao Rio, no mesmo hotel onde tudo havia começado, ela disse sim sem hesitar. Não porque ele era rico ou poderoso, mas porque era o homem que havia escolhido protegê-la, mesmo ao custo de sua própria felicidade, e que havia encontrado nela não apenas uma mulher para amar, mas uma parceira para toda a vida. A história deles provou que o amor verdadeiro não conhece barreiras, nem de classe, nem de experiência, nem de poder. E que quando duas almas se reconhecem, nenhuma força externa é capaz de separá-las permanentemente. O amor, no final, sempre vence.